Segurança racista de um restaurante fino agride mulher sem saber que ela é sua nova chefe. Antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para eu alcançar meu sonho de 1000 inscritos. Estamos quase lá. E me diga também, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos muito felizes em saber, deixe nos comentários. Na região mais prestigiada de São Paulo, o restaurante Le Petit Paris destacava-se como um dos estabelecimentos mais exclusivos da cidade. Com suas paredes revestidas de papel de parede importado da França, lustres de cristal que derramavam luz dourada sobre mesas impecavelmente arrumadas, e uma clientela que incluía celebridades e empresários de alto escalão, o local era conhecido não apenas por sua gastronomia excepcional, mas também por seu ambiente extremamente elitista. Entre os funcionários, Jorge Silva, um homem de 45 anos que trabalhava como chefe da segurança há mais de uma década, era conhecido por sua postura rígida e, infelizmente, por seus preconceitos velados que ele tentava mascarar como zelo pela clientela. Em uma manhã particularmente movimentada de segunda-feira, Helena Santos, uma mulher negra de 35 anos, recém-nomeada como a nova CEO do grupo empresarial que acabará de adquirir a rede de restaurantes Le Petit Paris, dirigia seu Tesla Model X em direção ao estabelecimento. Formada em administração pela USP, com MBA em Harvard e uma carreira brilhante construída no exterior, Helena havia retornado ao Brasil com a missão de revolucionar a gestão da renomada rede de restaurantes. Vestindo um elegante conjunto de alfaiataria e sapatos de grife, ela estacionou seu carro na vaga reservada à diretoria, sem imaginar o confronto que estava prestes a enfrentar. O dia começou como qualquer outro para Jorge, que observava com seu olhar crítico cada pessoa que se aproximava do restaurante. Sua rotina incluía avaliar vestuário, postura e, embora jamais admitisse abertamente, fazer julgamentos baseados em preconceitos enraizados. Quando avistou Helena saindo de seu carro luxuoso e caminhando em direção à entrada principal, seus preconceitos imediatamente vieram à tona, ignorando completamente os sinais óbvios de sua posição social e profissional. O restaurante estava se preparando para mais um dia de funcionamento, com funcionários ajustando os últimos detalhes nas mesas e garçons revisando o menu do dia. O chefe executivo, Pierre Dubois, um francês que trabalhava há anos no estabelecimento, coordenava sua equipe na cozinha, preparando-se para receber um importante encontro de negócios que estava agendado para aquela manhã, justamente a primeira visita oficial de Helena como nova proprietária. Na recepção, Marina Oliveira, a hostes principal, organizava as reservas do dia quando notou a aproximação de Helena. Diferentemente de Jorge, ela imediatamente reconheceu a nova CEO através das fotos que haviam sido compartilhadas na última reunião de equipe. No entanto, antes que pudesse se dirigir à entrada para recebê-la adequadamente, testemunhou com horror o início de uma cena que mudaria para sempre a dinâmica do restaurante. Jorge, em sua arrogância e preconceito, aproximou-se rapidamente de Helena assim que ela alcançou a porta principal. Com um tom de voz autoritário e intimidador, ele a impediu de entrar, posicionando-se de forma ameaçadora entre ela e a entrada. Sua postura corporal e expressão facial deixavam claro seu julgamento precipitado e preconceituoso sobre quem ele achava que ela era e se pertencia ou não àquele ambiente. Helena, acostumada a lidar com situações de preconceito ao longo de sua vida e carreira, manteve sua compostura inicial, tentando explicar calmamente sua posição e o motivo de sua visita. No entanto, Jorge, cego por seus preconceitos, não apenas se recusou a ouvir suas explicações, mas também começou a elevar a voz, atraindo a atenção de outros funcionários e dos poucos clientes que já estavam no local para o café da manhã. O ambiente dentro do restaurante ficou tenso enquanto a cena se desenrolava. Funcionários que conheciam a identidade de Helena assistiam horrorizados, paralisados pelo choque de ver seu colega de trabalho cometer um erro tão grave. Alguns clientes começaram a pegar seus celulares, antecipando que a situação poderia escalar para algo ainda mais sério. A tensão atingiu seu ápice quando Jorge, em um momento de completa falta de profissionalismo e humanidade, chegou a tocar o braço de Helena de forma agressiva, tentando forçá-la a se afastar da entrada. Este foi o momento em que Marina finalmente conseguiu recuperar sua mobilidade e correu em direção à porta, gritando para que Jorge parasse imediatamente. O rosto de Jorge empalideceu quando Marina, ofegante, chegou até eles e se dirigiu respeitosamente a Helena como Senhora CEO.
O momento de realização do seu erro monumental foi registrado nas câmeras de segurança do restaurante, captando sua expressão de horror ao compreender a magnitude de suas ações preconceituosas. Em questão de segundos, o cenário mudou completamente. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto Helena, mantendo uma dignidade impressionante, ajeitava sua roupa e observava Jorge com um olhar que misturava decepção e determinação. O incidente durará apenas alguns minutos, mas suas repercussões seriam sentidas por muito tempo, não apenas naquele restaurante, mas em toda a rede. Aquele momento marcaria o início de uma transformação profunda no Le Petit Paris, uma mudança que iria muito além da simples troca de gestão. O incidente, embora doloroso, serviria como catalisador para uma revolução na cultura organizacional do estabelecimento, começando exatamente ali, naquela manhã de segunda-feira. A notícia do incidente se espalhou como fogo pelo restaurante, criando uma atmosfera densa de apreensão e constrangimento entre os funcionários. Helena, após o confronto inicial, dirigiu-se diretamente à sala de reuniões principal, onde os gerentes e supervisores já a aguardavam para a primeira reunião oficial. O caminho até lá foi marcado por olhares nervosos e sussurros dos funcionários, que alternavam entre expressões de simpatia direcionadas a ela e olhares de reprovação para Jorge. Na sala de reuniões, o clima era igualmente tenso. Os gestores presentes observavam ansiosamente enquanto Helena organizava seus documentos com uma calma surpreendente, considerando os eventos recentes. O chefe Pierre Dubois, visivelmente perturbado pelo incidente, tentava encontrar as palavras certas para se desculpar em nome de toda a equipe, mas Helena levantou a mão gentilmente, sinalizando que aquele não era o momento para desculpas, mas sim para ação. Jorge permaneceu no saguão do restaurante, seu rosto uma máscara de vergonha e medo. Seus colegas, que antes toleravam seu comportamento preconceituoso com um silêncio cúmplice, agora o evitavam abertamente. Marina, a hostes, passou por ele carregando uma pasta de documentos em direção à sala de reuniões, lançando-lhe um olhar que misturava pena e desapontamento, fazendo-o sentir-se ainda menor. Durante a reunião, Helena surpreendeu a todos com sua abordagem. Em vez de começar anunciando a demissão imediata de Jorge, como muitos esperavam, ela iniciou uma discussão profunda sobre cultura organizacional e preconceito estrutural no ambiente de trabalho. Sua voz, firme e controlada, ecoava pela sala enquanto ela compartilhava estatísticas alarmantes sobre discriminação no setor de serviços e hospitalidade. O impacto do incidente começou a se espalhar para além das paredes do restaurante. Alguns clientes que presenciaram a cena já haviam compartilhado vídeos nas redes sociais, e o nome do Le Petit Paris começava a circular na internet, não por sua gastronomia excepcional, mas pelo ato discriminatório de seu chefe de segurança. A equipe de marketing do restaurante observava, impotente, enquanto as menções negativas se multiplicavam. Helena dedicou parte significativa da reunião para apresentar seu plano de ação. Não se tratava apenas de punir um funcionário por sua conduta inadequada, mas de implementar mudanças sistêmicas que transformariam a cultura do estabelecimento. Ela apresentou propostas de treinamentos obrigatórios sobre diversidade e inclusão, revisão das políticas de contratação e promoção, e a criação de um comitê de ética com representatividade diversa. Enquanto isso, no restaurante, os clientes começavam a chegar para o almoço, completamente alheios ao drama que se desenrolava nos bastidores. Jorge, ainda em seu posto mais visivelmente abalado, realizava suas funções mecanicamente, tendo cada uma de suas ações agora observadas com escrutínio por seus colegas. O peso de seu erro tornava-se mais evidente a cada minuto que passava. Na cozinha, a equipe trabalhava em silêncio, um contraste marcante com o habitual burburinho animado que caracterizava o ambiente. O chefe Pierre havia retornado da reunião com uma expressão séria e compartilhou brevemente com sua equipe que mudanças significativas estavam por vir. O clima de apreensão era palpável, misturando-se ao aroma dos pratos sendo preparados. Helena, após a reunião, fez questão de circular pelo restaurante, apresentando-se pessoalmente a cada funcionário. Sua presença causava uma mistura de admiração e nervosismo, especialmente quando ela se aproximava das áreas onde Jorge costumava ficar. Sua postura profissional e digna contrastava dramaticamente com o tratamento que havia recebido horas antes.
O dia avançava, e as repercussões do incidente começavam a tomar proporções maiores. Jornalistas locais já haviam entrado em contato com a assessoria de imprensa do restaurante, buscando posicionamentos sobre o ocorrido. Helena, demonstrando sua experiência em gestão de crises, instruiu que nenhuma declaração fosse feita até que um plano de ação concreto estivesse estabelecido. À medida que a tarde se aproximava, Jorge foi chamado para uma reunião com o Departamento de Recursos Humanos. O caminho até a sala foi o mais longo de sua vida profissional, cada passo ecoando com o peso de suas ações. Ele sabia que sua carreira no Le Petit Paris havia efetivamente terminado naquela manhã, mas o que ele ainda não compreendia era que Helena tinha planos diferentes para lidar com sua conduta discriminatória. A tensão no restaurante atingiu seu ápice quando, no final do expediente, foi anunciada uma reunião geral obrigatória para o dia seguinte. Os funcionários trocavam olhares apreensivos, sabendo que as mudanças que estavam por vir afetariam profundamente a cultura do estabelecimento que, por tanto tempo, havia negligenciado questões cruciais de diversidade e inclusão. A manhã da reunião geral chegou carregada de expectativa e tensão. O Le Petit Paris havia aberto suas portas mais cedo que o habitual, e os funcionários se reuniram no salão principal, ainda vazio de clientes. Helena ocupava o centro do ambiente, sua presença comandando a atenção imediata. Para a surpresa de todos, Jorge também estava presente, sentado na primeira fileira, seu semblante uma mistura de vergonha e apreensão. Helena iniciou seu discurso com uma história pessoal que silenciou completamente o salão. Ela compartilhou suas próprias experiências com discriminação ao longo de sua carreira, incluindo ocasiões em que foi barrada de restaurantes similares ao Le Petit Paris, mesmo quando ia participar de reuniões importantes como executiva. Sua voz, embora firme, carregava o peso de anos de lutas e superações. O momento de virada começou quando Helena anunciou sua decisão sobre o destino de Jorge. Contrariando todas as expectativas, ela não o demitiu. Em vez disso, propôs algo revolucionário. Jorge seria transferido para um programa intensivo de reeducação e conscientização, trabalhando diretamente com organizações que combatiam o racismo e a discriminação no setor de serviços. A proposta de Helena ia além da punição individual. Ela apresentou um plano abrangente de transformação cultural para o restaurante, que incluía a criação de um programa de mentoria reversa, onde funcionários de diferentes backgrounds culturais e sociais trocariam experiências e conhecimentos. Jorge, como parte de seu processo de reabilitação, seria um dos primeiros participantes deste programa. O clima no salão mudou drasticamente quando Helena revelou que sua própria história de vida seria utilizada como caso de estudo em um documentário sobre transformação corporativa e combate ao racismo. O Le Petit Paris, ironicamente graças ao incidente com Jorge, se tornaria um modelo de mudança institucional e responsabilidade social. Jorge, visivelmente emocionado, levantou-se e pediu permissão para falar. Com voz embargada, ele não apenas se desculpou publicamente, mas também revelou suas próprias inseguranças e preconceitos internalizados, frutos de uma criação e ambiente social que normalizavam o racismo. Seu discurso improvisado tocou muitos dos presentes, que se viram refletidos em suas palavras. A transformação do ambiente foi palpável quando Helena anunciou que o restaurante seria fechado por uma semana para uma reforma não apenas física, mas principalmente conceitual. Durante este período, todos os funcionários participariam de workshops intensivos sobre diversidade, equidade e inclusão, conduzidos por especialistas renomados no assunto. O chefe Pierre Dubois, inspirado pela mudança, propôs uma revolução em seu próprio cardápio. Ele anunciou que incorporaria elementos da culinária afro-brasileira à gastronomia francesa, criando um menu que celebraria a diversidade cultural. Esta fusão culinária simbolizaria a nova direção do restaurante. Helena surpreendeu a todos novamente ao revelar que o Le Petit Paris seria o primeiro de uma série de estabelecimentos que passariam por transformações similares. Sua visão era criar uma rede de restaurantes que não apenas servisse comida excepcional, mas também fosse exemplo de inclusão e respeito à diversidade. A mídia, que inicialmente se preparava para noticiar mais um caso de racismo no setor de serviços,
agora tinha em mãos uma história de transformação e esperança. Jornalistas presentes na reunião registravam cada momento, antecipando o impacto que esta abordagem inovadora teria no mercado. Os funcionários, que chegaram à reunião esperando demissões e escândalos, saíram com um novo senso de propósito e responsabilidade. A decisão de Helena de transformar um momento de crise em oportunidade de mudança positiva havia criado um precedente impressionante no setor. O dia terminou com uma cena simbólica: Helena e Jorge, lado a lado, concedendo uma entrevista conjunta para a imprensa. A imagem dos dois, a CEO negra e o segurança que a discriminou, agora unidos em um projeto de transformação social, tornaria-se um poderoso símbolo de mudança e reconciliação. A semana de treinamento intensivo transformou o Le Petit Paris em um laboratório de mudanças sociais. Jorge, inicialmente resistente, começou a se abrir para novas perspectivas ao participar das sessões de conscientização racial conduzidas por especialistas em direitos humanos. Suas anotações preenchiam cadernos inteiros, e suas perguntas, antes defensivas, tornaram-se genuinamente curiosas. Helena supervisionava pessoalmente o programa de transformação, compartilhando suas experiências nos momentos mais críticos dos treinamentos. Ela percebeu que vários funcionários, não apenas Jorge, carregavam preconceitos inconscientes que precisavam ser confrontados. O processo de desconstrução era doloroso, mas necessário para o crescimento coletivo. O chefe Pierre surpreendeu a todos ao revelar que também havia enfrentado seus próprios preconceitos ao longo de sua carreira. Durante uma sessão particularmente emotiva, compartilhou histórias de como inicialmente resistiu a incorporar ingredientes e técnicas de culinária não europeia em seu menu, reconhecendo agora o quanto esse pensamento limitado o havia privado de crescimento profissional. A transformação física do restaurante acontecia paralelamente à mudança comportamental. As paredes, antes decoradas apenas com arte francesa clássica, agora exibiam obras de artistas brasileiros diversos. O uniforme da equipe foi redesenhado para incorporar elementos culturais variados, simbolizando a nova filosofia do estabelecimento. Jorge assumiu um papel inesperado durante o processo de mudança. Sua jornada de transformação pessoal tornou-se tão significativa que ele foi convidado a compartilhar sua experiência em outros estabelecimentos do grupo. Sua honestidade ao discutir seus erros e seu compromisso com a mudança inspiraram outros profissionais do setor. O programa de mentoria reversa revelou-se especialmente transformador. Funcionários mais jovens e de diferentes origens étnicas assumiram posições de mentores, compartilhando suas perspectivas e experiências com gestores mais experientes. Essa troca gerou insights valiosos que foram incorporados às novas políticas do restaurante. A mídia continuava acompanhando de perto a transformação do Le Petit Paris. Reportagens destacavam como o incidente de discriminação estava sendo convertido em um caso de estudo sobre mudança organizacional e responsabilidade social. O restaurante tornou-se referência em práticas inclusivas no setor gastronômico. Helena implementou um sistema de avaliação contínua do progresso, estabelecendo métricas claras para medir o impacto das mudanças. Os resultados preliminares mostravam uma melhoria significativa no ambiente de trabalho, com funcionários relatando maior satisfação e clientes elogiando a nova atmosfera acolhedora do estabelecimento. O novo cardápio, que mesclava a tradicional culinária francesa com elementos da gastronomia brasileira, tornou-se um sucesso instantâneo. Pratos que celebravam a fusão cultural atraíam críticos gastronômicos e clientes curiosos, provando que a diversidade poderia ser um diferencial competitivo. Jorge, após completar seu programa de reeducação, foi promovido a coordenador de inclusão e diversidade do restaurante. Sua missão agora era garantir que novos funcionários recebessem o treinamento adequado e que os valores de inclusão fossem mantidos em todos os níveis da organização. A transformação pessoal de Helena também era notável. Sua decisão de transformar um momento de discriminação em uma oportunidade de mudança sistêmica fortaleceu sua liderança. Ela se tornou uma figura respeitada no setor, frequentemente convidada para compartilhar sua experiência em conferências e eventos empresariais. O Le Petit Paris se preparava agora para reabrir suas portas, não apenas como um restaurante renovado,
mas como um símbolo de transformação social. A lista de reservas estava completa para as próximas semanas, com clientes ansiosos para experimentar não apenas a nova gastronomia, mas também o novo ambiente de inclusão e respeito. A noite de reabertura do Le Petit Paris chegou com grande expectativa. O restaurante estava completamente transformado, não apenas em sua decoração, mas em sua essência. A fila de clientes se estendia pela calçada, incluindo jornalistas, críticos gastronômicos e figuras públicas, todos ansiosos para testemunhar a renovação do estabelecimento. Helena permanecia em seu escritório, revisando os últimos detalhes antes da abertura oficial. A tensão era palpável quando ela recebeu a notícia de que um grupo de manifestantes havia se reunido do lado de fora do restaurante. Metade protestava contra as mudanças, alegando descaracterização cultural, enquanto a outra metade apoiava a transformação, criando um ambiente eletricamente carregado. Jorge, agora em seu novo papel como coordenador de inclusão e diversidade, enfrentava seu maior desafio até então. Entre os manifestantes contrários às mudanças, ele reconheceu antigos colegas do setor de segurança de outros estabelecimentos. Seus olhares de desaprovação pesavam sobre ele como chumbo, testando sua convicção na nova missão. O chefe Pierre, na cozinha, coordenava sua equipe agora diversificada com uma energia renovada. O novo menu Fusion estava prestes a ser servido pela primeira vez ao público, representando não apenas uma mudança culinária, mas uma declaração política sobre inclusão e respeito à diversidade cultural. A tensão atingiu seu ápice quando um dos manifestantes contrários tentou forçar a entrada no restaurante, confrontando diretamente Jorge. O momento era crucial, todos os olhos se voltaram para ver como o ex-segurança, conhecido por seu histórico de discriminação, reagiria a esta provocação. Helena, observando a situação se desenrolar através das câmeras de segurança, preparava-se para intervir quando Jorge surpreendeu a todos. Com uma calma e diplomacia impressionantes, ele conseguiu desarmar a situação, convidando o manifestante para uma conversa franca sobre as mudanças no estabelecimento. O momento de transformação atingiu seu clímax quando Jorge, diante das câmeras da imprensa, compartilhou sua própria jornada de mudança. Seu discurso emocionado sobre preconceito, arrependimento e redenção silenciou tanto apoiadores quanto críticos, criando um momento de reflexão coletiva. Helena escolheu este momento para fazer sua entrada no salão principal. O contraste entre sua primeira tentativa de entrar no restaurante e este momento não poderia ser maior. Agora, ela era recebida com respeito e admiração por todos os presentes, inclusive por aqueles que inicialmente resistiram às mudanças. A mídia presente capturava cada momento da noite histórica. As imagens de Helena e Jorge lado a lado, servindo os primeiros clientes juntos, tornaram-se instantaneamente simbólicas. A transformação de sua relação, de agressor e vítima para parceiros em uma missão de mudança social, emocionava a todos. O ponto alto da noite veio quando o primeiro prato do novo menu foi servido, uma fusão de cassoulet tradicional francês com feijão tropeiro brasileiro. A explosão de sabores representava perfeitamente a nova filosofia do restaurante, a beleza que surge quando diferentes culturas se encontram com respeito e abertura. Os manifestantes contrários às mudanças, confrontados com o sucesso evidente da noite e com a reação positiva do público, começaram a se dispersar. Alguns, inclusive, acabaram entrando no restaurante como clientes, curiosos para experimentar a nova proposta. A noite encerrou com Helena fazendo um brinde emocionado à transformação. Seu discurso final não era apenas sobre mudança organizacional, mas sobre a capacidade humana de evolução e crescimento. O Le Petit Paris havia se tornado mais que um restaurante, era agora um símbolo de que a mudança, por mais difícil que pareça, é sempre possível. 6 meses após a reabertura histórica do Le Petit Paris, o restaurante havia se tornado um fenômeno nacional. As reservas precisavam ser feitas com meses de antecedência, e a lista de espera crescia diariamente. O estabelecimento não vendia apenas gastronomia, mas uma experiência de transformação social que atraía pessoas de todo o país. Helena transformou o caso em um modelo de negócios replicável.
Outros restaurantes do grupo começaram a implementar programas similares de diversidade e inclusão, sempre com Jorge como consultor principal. O ex-segurança, agora palestrante requisitado, compartilhava sua história de transformação em eventos corporativos por todo o Brasil. O chefe Pierre, inicialmente hesitante sobre as mudanças no cardápio, agora celebrava o sucesso de sua culinária fusion. Seus pratos, que mesclavam técnicas francesas com ingredientes e sabores brasileiros, receberam estrelas Michelin, uma primeira vez para um restaurante com essa proposta no país. O programa de mentoria reversa expandiu-se para incluir intercâmbios com outros estabelecimentos gastronômicos internacionais. Jovens talentos da periferia de São Paulo tinham agora a oportunidade de treinar em restaurantes renomados da França, enquanto chefes franceses vinham aprender sobre a rica diversidade da culinária brasileira. A transformação pessoal de Jorge inspirou uma série documental produzida por uma grande plataforma de streaming. O programa, que acompanhava a sua jornada do preconceito à conscientização, tornou-se um caso de estudo em universidades e escolas de negócios sobre gestão de mudança organizacional. Helena recebeu diversos prêmios por sua abordagem inovadora na gestão de crises. Sua decisão de transformar um incidente de discriminação em uma oportunidade de mudança sistêmica foi reconhecida internacionalmente como um exemplo de liderança transformadora no setor de hospitalidade. O impacto das mudanças refletia-se nos números. O faturamento do restaurante triplicou, a rotatividade de funcionários caiu para mínimos históricos, e o estabelecimento mantinha uma avaliação perfeita em sites de crítica gastronômica. Mais importante, o ambiente de trabalho tornou-se um modelo de inclusão e respeito. A história do Le Petit Paris inspirou uma mudança mais ampla no setor gastronômico brasileiro. Outros restaurantes de alto padrão começaram a revisar suas políticas de contratação e atendimento, reconhecendo que diversidade e inclusão não eram apenas valores morais, mas também diferenciais competitivos. Jorge e Helena desenvolveram uma amizade improvável, mas sincera. Suas aparições conjuntas em eventos e conferências sempre emocionavam as plateias, demonstrando que transformação e perdão eram possíveis mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. O restaurante instituiu um programa de bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes interessados em gastronomia. O programa, batizado com o nome de Helena, já havia formado dezenas de novos talentos que agora ocupavam posições de destaque em restaurantes por todo o país. A mídia internacional começou a noticiar o caso do Le Petit Paris como um exemplo de como empresas podem liderar mudanças sociais significativas. Delegações de outros países visitavam o restaurante para entender como replicar o modelo em seus próprios estabelecimentos. O último evento do ano foi uma celebração especial onde Helena e Jorge receberam juntos o prêmio de Transformação Empresarial do Ano. A foto dos dois no palco, sorrindo lado a lado, simbolizava não apenas uma história de superação individual, mas um novo capítulo na luta contra o racismo no Brasil. 5 anos se passaram desde o incidente que transformou o Le Petit Paris. O restaurante tornou-se uma referência internacional em inclusão e diversidade, com uma lista de espera de 6 meses para reservas. A fusão gastronômica francesa-brasileira criada pelo chefe Pierre inspirou um movimento culinário próprio, agora conhecido como Cuisine Sans Frontières. Helena expandiu o grupo para 20 restaurantes em todo o Brasil, cada um celebrando diferentes fusões culturais e mantendo os mesmos princípios de inclusão. Seu programa de treinamento em diversidade foi adotado como modelo padrão pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, impactando milhares de estabelecimentos. Jorge aposentou-se de suas funções no restaurante, mas manteve-se ativo como consultor internacional em programas de diversidade. Sua história de transformação pessoal foi adaptada para um filme, com estreia prevista para o próximo ano. O roteiro, aprovado pessoalmente por Helena, focava na mensagem de que mudança e redenção são possíveis. O programa de bolsas de estudo Helena Santos já formou mais de 500 jovens de comunidades carentes, muitos dos quais abriram seus próprios restaurantes. A iniciativa criou uma nova geração de chefes que mesclam técnicas tradicionais com suas heranças culturais.
A antiga sala onde ocorreu o incidente foi transformada em um museu da transformação social, exibindo fotos e documentos que contam a história do restaurante. Uma placa na entrada traz a frase: "Aqui, um momento de discriminação se transformou em uma revolução de inclusão." Na última pesquisa do setor gastronômico, o Le Petit Paris foi eleito o restaurante mais inclusivo do mundo. O estabelecimento mantém uma política de que 70% de seus funcionários devem vir de grupos historicamente marginalizados, todos ocupando posições em todos os níveis hierárquicos. Pierre, antes de se aposentar, publicou um livro de receitas documentando a fusão cultural que criou. A obra tornou-se best-seller internacional, com um prefácio escrito por Helena e Jorge, simbolizando como gastronomia e transformação social podem caminhar juntas. A história do Le Petit Paris é agora caso de estudo obrigatório em escolas de gastronomia e administração. O caso demonstra como uma gestão consciente pode transformar crises em oportunidades de mudança positiva. Helena e Jorge continuam fazendo aparições conjuntas em eventos importantes, compartilhando como um momento de confronto se transformou em uma amizade improvável e uma revolução no setor gastronômico. Suas palestras sempre terminam com a mensagem de que o preconceito pode ser desconstruído através da educação e do diálogo. O restaurante mantém uma tradição anual. No aniversário do incidente, oferece um jantar gratuito para ativistas e educadores que trabalham com diversidade e inclusão. O evento, sempre lotado, celebra as conquistas do ano e estabelece metas para o futuro. Os netos de Jorge frequentam a escola de gastronomia fundada por Helena, aprendendo desde cedo sobre a importância da diversidade e do respeito. A nova geração carrega o legado de uma história que provou que transformação pessoal e mudança social são possíveis. O Le Petit Paris não é mais apenas um restaurante, é um símbolo vivo de como um momento de conflito pode se transformar em uma revolução positiva, provando que o caminho para a mudança social começa com a coragem de enfrentar nossos próprios preconceitos e a disposição para transformá-los em oportunidades de crescimento.